Graça e paz, meus amados irmãos. Amados, se inscrevam no nosso canal, clique no sininho para ser notificado de novos trabalhos, de novos estudos que postarmos por aqui. Dê também o seu like, o famoso joinha. Faça comentários, concordando ou refutando. Lembrando que para refutação eu peço endereços bíblicos, referências bíblicas, para que nós possamos argumentar baseados na palavra e não em cima de crendice. Tá bom? Compartilhem também os nossos vídeos nas suas redes sociais. Nos ajude a divulgar o nosso trabalho. Bom, como havia prometido no vídeo anterior, este vídeo é uma continuação sobre a revelação da árvore e as árvores do Jardim do Éden. Quem são eles, né? Lembrando que temos como objetivo, através desses vídeos, desmascarar o falso Deus, revelar o Deus verdadeiro, né? Porque o falso Deus, ele engana judeus, católicos e protestantes. O Deus que o Messias revelou, o seu pai, não tem nada a ver com o Deus que eles pensam ser o pai dele. Então esses vídeos tendem a te trazer esse esclarecimento, a te elucidar, né, para que você não seja mais enganado, ok? Não preste aí um culto contrário, né? Declarando devoção no verdadeiro, servindo ao falso, né, que está se passando por ele. Então essas mensagens, elas tendem a te esclarecer. Sem mais delongas, dando continuidade ao vídeo anterior, né, eu ali revelei para vocês que o cedro do Líbano, em Ezequiel 31, na verdade, é a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E como todo mundo sabe, um cedro é um pinheiro, aquele pinheiro bem alto, né? Que tem muitos, ou pelo menos tinha, né, nos tempos bíblicos, ali na região do Líbano, né, na Síria. E são árvores enormes, né? E ele era o maior de todos os outros cedros. Ele tinha poder sobre todos os outros cedros. E eu revelei para vocês que cedros revelam aí, na verdade, uma hierarquia angelical que é a maior, que é do querubim, né? E depois eu revelei as faias, que são os serafins, né? E as castanheiras, que são os arcanjos. Nenhuma árvore, nenhum anjo no jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura, na sua grandeza. Ele era o mais poderoso e influente de todos, ao ponto de exercer poder e influência sobre todos os outros anjos, todas as outras árvores que estavam no jardim. Então eu falei que faria aí um paralelo para maior compreensão deste capítulo. Lógico que nós nos ateremos a pontos importantes, né, que são mais relevantes. Caso você queira ter acesso a uma informação mais detalhada, eu deixarei no link deste vídeo, tá? Eu deixarei no comentário o link do vídeo anterior. Então, clicando lá, você já pode ter acesso ao vídeo anterior, caso tenha chegado até você este e não o outro, porque é importante que você assista aquele para ter uma compreensão mais apurada deste aqui. Então, sem mais delongas, vamos aí à comparação, tá certo? Gênesis capítulo de número 3, vamos lá. Gênesis capítulo de número 3, a partir do versículo 1. Gênesis 3, a partir do versículo de número 1. Prestem bastante atenção. O que nós estaremos vendo aqui é algo de suma importância para a sua fé, tá bom? Para uma maior compreensão. Então, vamos lá. Gênesis Bereshit 3, 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, na verdade ela fez uma pergunta, né?
É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Percebam a preocupação da serpente. Ela tinha uma ideia que havia uma proibição da parte de Deus. Todavia, ela queria saber se essa proibição se estendia a todas as árvores do jardim ou a uma em específico. Por isso a pergunta. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E Havá, Eva, inocentemente, o que ela fala? Do fruto das árvores, no plural, das árvores do jardim, comeremos. Certo? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. É lógico que Deus tratava da perca da eternidade e não da morte física, beleza? E sim, morte espiritual, né? Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. E ela não mentiu. Ela não mentiu. Só que ela enganou a mulher tratando de morte física, quando na verdade a preocupação de Deus na proibição era a morte espiritual, a perca da eternidade, tá certo? Porque Deus sabe, olha o argumento, porque Deus sabe que no dia em que deste fruto comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal, sabendo o que é certo e o que é errado, ganhando consciência através do que? Da malícia, pela desobediência, desobediência essa oriunda do chamado livre-arbítrio. Deus não nos deu o livre-arbítrio. Deus nos deu uma vida fundamentada em mandamentos. São os mandamentos, a palavra de Deus, que regem a nossa vida. Porque eles determinam, a palavra e os mandamentos determinam a vida que agrada a Deus. Determina a vontade de Deus. Ao contrário do que Satanás ensina, presta bastante atenção nisso que eu vou dizer, ao contrário do que Satanás ensina, o livre-arbítrio ou a liberdade em arbitrar, em obedecer ou desobedecer, em seguir esta ou aquela opinião, em me deixar influenciar por este ou por aquele, ou pela minha carne e pensamentos, ou seja, a minha própria vontade. Ao contrário do que se prega nas igrejas, esse livre-arbítrio tão falado pelos crentes nas igrejas, ele é do diabo. Foi o diabo quem o despertou no ser humano. Foi por influência dele que o homem arbitrou em fazer aquilo que a serpente sugeriu ou aquilo que Deus ordenara. Então, se você quiser ser salvo, a primeira coisa que você tem que aprender é renunciar à vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, o livre-arbítrio. Para fazer o que? A vontade de Deus. Porque fazendo a vontade de Deus, nós conquistamos aquilo que em Adão e Eva havíamos perdido. Ou seja, a vida espiritual. Obedecendo a palavra de Deus, nós ressuscitamos espiritualmente. Nós conquistamos a vida eterna. Aquilo que em Adão e Eva havíamos perdido por conta do chamado livre-arbítrio, a vontade da carne e dos pensamentos. Então, se você quer saber o que é livre-arbítrio, é sinônimo de vontade da carne e dos pensamentos. Certo? Seja
a vontade da carne e dos pensamentos, como que eu posso dizer, nosso, né? Nossa vontade, nossos pensamentos, ou despertados por influência de terceiros, como foi o caso aqui. Eva não tinha o mal a ser despertado em si. Então a serpente o introduziu, a influenciou. Tá certo? Mas o que eu quero que vocês entendam é que a serpente, ela induziu Eva. Certo? Ela induziu Eva. Ela arrancou a informação que ela queria. Quando ela conseguiu, por inveja, ela fez o quê? Deu uma sugestão. Entrou na mente de Eva por meio da sua influência. Ela conseguiu fazer com que Eva se vesse atraída pela árvore. Versículo 5, ou versículo 6, prestem atenção nisso. Olha só. Versículo 6. Prestem bastante atenção. E vendo a mulher, o que diz aí? E vendo a mulher que aquela árvore era boa. Olha que interessante isso. E vendo a mulher que aquela árvore era boa. Boa para o quê? Para se comer. Ela viu o quê? Quem era bom para se comer? Quem que era bom para se comer? A árvore. Quem que ela viu para que era boa para se comer? A árvore ou o fruto? E vendo a mulher que aquela árvore era o quê? Boa para se comer. E agradável aos olhos. E árvore o quê? Desejável para dar entendimento. Então a mulher viu que a árvore, não o fruto, a árvore era boa para se comer. Como assim, irmão? Eva não era um pica-pau. E agradável aos olhos. E árvore desejável para dar o quê? Entendimento. O que ela fez? Tomou do seu fruto e comeu. Então Eva só tomou do fruto e comeu depois de que ela se viu o quê? Atraída pela árvore. Porque ela viu que a árvore era o quê? Boa para se comer. E a árvore é o quê? Agradável aos olhos. Como assim? A árvore boa para comer, a árvore agradável aos olhos, atraente aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, a árvore. Ela se viu atraída pela árvore, só então ela tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Quem está entendendo? Vocês estão entendendo, irmãos? Então, isso aqui que eu estou trazendo para os irmãos é uma revelação que muitas pessoas aí não fazem ideia, não tem a menor ideia do que nós estamos falando aqui, meus amados. As pessoas não fazem a menor ideia daquilo que nós estamos falando aqui. Entenderam? Eva se viu atraída por aquela árvore. Ela comeu do fruto e deu também do fruto ao seu marido. Depois de quê? Depois do quê? Eva comeu do fruto e deu ao seu marido depois de ter o quê? Se mostrado atraída pela árvore. Agora, o que ela fez, irmãos? O que significa comer do fruto?
tudo que está aqui são linguagens metafóricas. A serpente, Apocalipse capítulo de número 12, versículo de número 9, diz que a serpente é o dragão, chamado Diabo e Satanás. O que as pessoas não sabem é que o termo diabo significa farsante, falsário, aquele que se passa por quem não é, ou seja, por Deus. E Satanás, do hebraico, adversário, acusador, promotor de acusação, né? Advogado de acusação, promotor. Então muita gente não tem a menor ideia das coisas que nós tratamos aqui, das coisas que nós revelamos aqui nas nossas pregações. Quando nós falamos para vocês que nós sabemos de coisas que as outras pessoas não sabem, nós sabemos o que estamos dizendo para vocês. Nós não estamos aqui de maneira nenhuma querendo de alguma forma enganar vocês. Entenderam? Muito pelo contrário. O desejo do meu coração é que vocês tenham acesso à verdade. Tudo que eu mais quero é que vocês tenham conhecimento. Eu não estou aqui para querer enganar vocês, não estou aqui querendo colocar abobrinha na cabeça de vocês. Eu quero que vocês conheçam a verdade, tenham acesso a ela. Olha o que aconteceu depois que ela comeu do fruto e deu ao seu marido. Lembrando, serpente é uma figura de linguagem, é uma roupagem alegórica que oculta uma personagem por trás. Percebam que quando a serpente sai, né, do contexto, aparece a árvore com a qual a serpente tanto se preocupava, se a proibição se estendia a todas ou somente a ela, né? Então Eva se vê atraída pela árvore e toma do seu fruto, come e dá também ao seu marido. Com consequência, o que aconteceu? Olha só. Então, o que diz aí? Foram abertos os olhos de ambos e conheceram ou perceberam que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Os aventais servem para cobrir o quê? As partes íntimas. Mas por que depois de comer esse fruto, os olhos de ambos, né, foram abertos e conheceram, perceberam que estavam nus? Eles não comeram o fruto? Ou esse fruto diz respeito a utilizarem de suas partes íntimas? Entenderam? O que aconteceu? Versículo de número 8. E ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Presta bem atenção. Tem como se esconder de Deus? Deus precisa passear. Deus, ele é onipresente, onisciente. Então não tinha como, né? O que nós entendemos aqui é que este Senhor Deus, o termo Elohim aqui, Yehoah, né? Yahweh, no caso aqui pré-exílio, Elohim se refere ao Messias. Por quê? Nós vemos que aqui não tem onipresença e nem onisciência, mas o termo onde está Senhor em caixa alta contém o tetragrama Yehoah, não, Yahweh, né? Naquele tempo, chamado Yahvé pelos leigos. Yahweh Elohim, Senhor Deus. Então aqui nós entendemos que aqui se refere ao Messias, né? Lembrando que o termo Elohim, Deus, nem sempre diz respeito a ser ou ter a divindade, mas também no sentido de ser representante daquele que tem a divindade, como no caso de Moisés, que eu já mostrei para vocês lá, em Êxodo 4:15, Êxodo 7:1, né? Enfim. E ouviram a voz do Senhor Deus, no caso aqui o Messias, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e Eva. Se fosse Deus, não poderiam se esconder da sua presença. E Adão
E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Quem são as árvores? Lembra que eu expliquei para vocês? A árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal é o cedro do Líbano, ou seja, o querubim da guarda ungido, que nós conhecemos como Samael, né? Veneno de Deus ou Deus venenoso. Antigamente Abba-Adom, né? Que significa o quê? Abba, pai, Adom, Senhor, né? Aquele que cuidava como pai daqueles que eram o Senhor. Ele era um querubim ungido para proteger. E ele se corrompeu por inveja, tá certo? Ele se corrompeu por inveja. Nós trataremos disso num próximo vídeo, para que vocês entendam tudo isso que eu estou explicando. E as árvores dentre as quais Adão e Eva se esconderam eram os outros querubins, serafins e arcanjos, os outros anjos, que tiveram o quê? Por conta daquilo que ele fez com Adão e Eva no versículo 6, tiveram o quê? Inveja dele. Agora nós voltamos lá para Ezequiel, capítulo de número 31, a partir do versículo de número 7, vai, para entendermos melhor. Assim era ele, o cedro do Líbano, o querubim da guarda ungido para proteger, né? Que nós conhecemos aí como Samael, Abadom, popularmente a serpente, o dragão, atual dragão, né? Chamado diabo, ou seja, farsante, falsário, aquele que se passava por Deus, e Satanás, adversário, porque a sua raiz, veja bem, assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto a muitas águas, povos, nações, multidões e línguas. Os cedros, os outros querubins, não podiam escurecer no jardim de Deus, ou seja, ele exercia poder sobre eles. As faias, os serafins, não igualavam seus ramos, não tinham a mesma influência. E as castanheiras não eram como seus renovos, não tinham os mesmos mistérios, o mesmo conhecimento. Nenhuma árvore, nenhum anjo no jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos, com toda a sua influência, e todas as árvores do Éden, todos os anjos do Éden que estavam no jardim de Deus, tiveram o quê? Inveja dele. Que inveja foi essa? Inveja daquilo que a árvore fez com Adão e Eva. Gênesis 3, 6. Segundo os sábios rabinos antigos, diziam que Eva havia tido relações sexuais com a árvore, com Satanás, com o querubim, com a serpente, com o dragão, com o diabo. Por isso, ela fez avental para cobrir as suas partes íntimas. Então ali aconteceu o primeiro adultério, né? Ali na verdade uma orgia, onde aconteceu o primeiro adultério, Eva com Satanás, e o primeiro ato homossexual, o fruto que ela provou, que era a relação íntima com a árvore, ela também deu a Adão. Então ali aconteceu o primeiro ato do adultério e também o primeiro ato homossexual. Ali aconteceu uma orgia, tá certo? Por isso esses pecados são tão repugnantes aos olhos de Deus, ok? Então isso aqui é para que vocês entendam o porquê, né? Mas vamos lá, quando foi que estes anjos que tiveram inveja puderam fazer o que ele fez? Gênesis 6, a partir do versículo 1. E aconteceu, olha só o que está escrito aí, e aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas,
viram os filhos de Deus. Esse termo aqui em hebraico, Benai Elohim, é um termo que se aplica somente aos anjos. Então aqui os filhos de Deus são os anjos, as árvores que tiveram inveja do cedro do Líbano, certo? Os outros anjos que tiveram inveja de Satanás, do querubim. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Viram os anjos, né? Que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porque também, esse também é aplicado em referência aos filhos de Deus, que são os anjos. Então o termo carnal no sentido pejorado era utilizado em referência à transgressão dos anjos e passou para o homem depois que eles se misturaram. Então diz o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Foi a retirada do Espírito Santo e a limitação da existência do homem a 120 anos. Havia naqueles dias, aqui diz gigantes, né? Em algumas outras traduções, deixa eu ver se eu encontro alguma aqui que possa atestar o que eu estou falando. Aqui. Naqueles dias estavam os nefilins. O que significa nefilim? Nefilim, na verdade, nefilim, aqui está nefilins, é porque deram um plural em cima do plural hebraico. A palavra aqui, nefilim, em hebraico, já é plural. Nefilim vem de nafal ou nefel, que diz respeito a seres grandes em poder e força, em referência aos anjos e não ao produto ou aos que vieram a existir do cruzamento da raça humana com a raça angelical. É uma heresia interpretar dessa forma. Então, naqueles dias estavam os nefilins, ou seja, os poderosos caídos na terra. Tá? Já tinham anjos caídos na terra. E também depois, quando? Quando os filhos de Deus, os anjos, conheceram as filhas dos homens, tiveram relações com as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Então, o termo nefilim, que diz respeito a poderosos em força, grandes em força, não necessariamente só estatura, mas grandes em força, caídos, né? Já estavam, naqueles dias já tinham caído, os anjos caídos na terra, que eram chamados deuses dos povos aí, né? E também depois, quando os filhos de Deus, os anjos de Deus, conheceram as filhas dos homens. Então aqui nós encontramos dois motivos, né? Já havia um grupo de nefilim, de caídos na terra, e também depois, quando os filhos, os outros anjos de Deus, conheceram, tiveram relações com as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Ponto. Aqui diz assim, esses nefilins eram os valentes, mas não consta isso aqui em grego. Diz apenas esses. Esses quem? Os filhos do cruzamento dos caídos com as mulheres, tá? O fruto dos nefilins com as mulheres eram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Então a gente tem que tomar cuidado, porque por não constar essa última parte em referência a nefilim, ó, pode ver, revista e corrigida. Ó, havia naqueles dias gigantes, aqui na verdade são anjos caídos, nefilim, tá? Na terra, e também depois. Quando houveram mais nefilim caídos? Quando os filhos de Deus, os anjos, entraram as filhas dos homens. Então eles também se tornaram que nefilins, grandes em força e tamanho, caídos, né? Quando eles entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes quem? Estes filhos que são produtos do cruzamento, né, da espécie angelical com humana, eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Então gigantes aqui em referência aos anjos caídos, que eram aqueles seres encontrados em todas as mitologias de alta estatura comparado ao ser humano.
seres de 3,5 metros. Estes eram os anjos caídos, tá? E eles tiveram filhos. E os filhos deles, tá? Os filhos deles foram os valentes que houve na antiguidade. Então o termo nefilim ou gigantes, na verdade, é em referência aos anjos que caíram. Tanto os que já tinham caído por outro motivo antes, quanto os que vieram a cair posteriormente, quando se relacionaram intimamente com as mulheres. Aqui em Gênesis 6,4 é a prova de que a inveja que eles tiveram, eles conseguiram fazer a mesma coisa que o cedro, a árvore, o querubim, o Satanás fez com Adão e Eva. Aqui eles fizeram a mesma coisa. Tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou pedir, meus amados irmãos, encarecidamente que vocês possam colaborar por meio dos seus dízimos, das suas ofertas. Você pode colaborar através do Pix no CPF, no 185-183-39863, ou no Pix no celular, no 11-98679-6974. Toda a vossa contribuição será de grande ajuda. Que Deus abençoe todos vocês e até a próxima. Shalom. Eu havia esquecido aqui de colocar aqui, ó. Esse é o Pix, tá? Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz.